vender para quem? Só tinha bicho e ele e a família. Mas ele revela quando ele colhe as uvas. Você sabe um pouco da história, ele se embebedou, ficou bêbado, ficou dançando sem roupa. E aí você conhece a história de Cão, seu filho, que acabou expondo a nudez do pai. Mas dentro do contexto que eu falei para você, quando você não vive o propósito, você se perde facilmente nos prazeres da sua carne. E uma coisa que eu tenho aprendido e que nós precisamos entender como revelação é que escolhidos não têm escolha. Você pode dizer comigo, escolhidos não têm escolha. Eu vou fazer uma pergunta, você não responde agora, mas você se considera alguém que foi escolhido por Deus? Se você considera alguém escolhido por Deus, eu quero dizer, você não tem escolha. Isso é assustador mesmo, porque eu não ouvi nenhum amém depois que eu falei agora. Porque parece assustador. Escolhidos não têm escolha, mas talvez deveria ser o seu maior glória a Deus. Você vai entender isso hoje, durante a mensagem. E Deus nunca dá algo para alguém pensando só em alguém. Deus não dá algo pensando no alguém. Deus só dá algo pensando no coletivo. Então vamos para um ponto mais profundo. O homem, quando ele casa, então eu e André, quando nos casamos, Deus me deu para Andréia e deu a Andréia para mim. Mas não parou por aí, porque Deus não pensou em mim e Deus não pensou somente em mim e somente na Andréia. Deus pensou na família. E Deus pensou no Felipe, no Daniel, na Johanna, e tudo caminha para parar por aí, que ele pensou, amém. Tomara que ele pensou só até aí, né? Assim, pessoal, a gente viu, se sai não sei se sai ou fica, né? Mas eu vou fazer minha cirurgia lá não. Mas porque Deus pensa no propósito. Então quando Ele nos dá algo, Deus está pensando no propósito. Amém? Deus não pensa somente no indivíduo. Eu não estou dizendo que Ele não pensa no indivíduo. Então grave as palavras, Deus não pensa somente no indivíduo. Deus pensa na pluralidade, porque Ele é pluralidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tudo que Deus te deu, Ele pensou no propósito. Amém? Tudo é tudo, amados. E o dinheiro? Menos o dinheiro. Sim ou não? Os irmãos não é igual o Rafael, fica perguntando e respondendo, né? Não, o dinheiro também, Ele não deu pensando só em mim, nem somente em você. É o meio que Ele escolheu para você ser provisão na vida de alguém. Isso começa em casa, para quem pai, mãe aqui sabe. Porque o recurso que lhe vem à mão é com certeza para você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, você poder trazer a provisão, segurança, conforto, qualidade de vida para a sua família. Então quando você pensa no dinheiro, imagina só, se você trabalha e o dinheiro fica tudo para você e você não compartilha com os seus da sua casa. E todos da sua casa fazem a mesma coisa. Imagina isso, querido. Como que seria essa casa? Onde todos, quando pegam os seus recursos financeiros, eles só trabalham com esse recurso financeiro pensando em si. Então a distribuição é só para si. Como que seria essa casa? Como que seria essa família? Então eu agora quero que você olhe também para a nossa comunidade, já que você está do lado de uma pessoa que é irmão. E já pensou se nessa família aqui nós fazemos a mesma coisa? Como que uma casa pode subsistir se ela não compartilha daquilo que é colocado nas suas mãos? Não tem como, queridos. Alguém vai ter que fazer alguma coisa para cuidar da família. Que numa casa normal, na sua família, provavelmente os recursos que vem o pai com a mãe, ou os filhos que já estão aí no mercado de trabalho,
eles compartilham as responsabilidades para o mantimento, para o cuidado, para que haja uma qualidade de vida. Quando isso acontece, não sobrecarrega, todos podem viver em paz, felizes e desfrutando melhor. Só porque a gente, como família de Deus, como igreja, temos dificuldade de entender isso. E como nós procuramos falar todos os domingos aqui também, quando falamos a respeito das contribuições, é para ajudar você nesse entendimento. O propósito do recurso que vem na sua mão não é só para você, querido, porque aqui está a família do céu. Pode ser que tem gente na sua casa, espero que não, em nome de Jesus, que não vai para o céu, irmão, mas os daqui vão. Amém? Então, a gente precisa parar de ser religioso e olhar para esse ambiente também, e olhar que nós estamos aqui com irmãos de Jesus, que creem em Jesus e que tem o mesmo Pai que é o meu, é o Pai nosso, e assumirmos as nossas responsabilidades como família, porque isso é o que a palavra nos ordena, nos ensina. Qual que é a resposta que nós damos a isso? O dinheiro que vem à nossa mão, ele vem para quê? O Rafael falou algo aqui, né? Eu tinha notado isso aqui, que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Ele não vai responder a sua pergunta de algo que você faz, Ele vai fazer. Quando você faz, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Quando você dá a resposta, de dar o primeiro passo, de ir, o Senhor, Ele se torna mais próximo de você. Então é a sua resposta que atrai Deus. Qual que é a resposta que nós estamos dando ao nosso Deus? Qual que é o objetivo? O que você quer de Deus hoje? Para que você está aqui? Você já pensou, por exemplo, se a gente falar assim: Deus, me enche do Espírito. Aleluia, amém, irmãos? Me enche do Espírito, aleluia. Para quê? Para quê? Para que você quer ser cheio do Espírito? Corando aí de trás para frente, línguas, cair no chão, ter uma arrepiada, chorar, ter pena de anjo. Olha, aleluia. Se anjo tem pena, para quê? Para que isso? Quem quer mais dinheiro? Não responde não. Mas quem quer mais dinheiro? Ó, o aviãozinho aqui. Nossa, isso é antigo, irmãos. Vai no nome desse programa, topa tudo por dinheiro, né? Topa tudo por dinheiro. Muitas igrejas estão fazendo isso. Mas para que você quer mais dinheiro? Você tem que dar essa resposta. Você está pensando só em você? Deus multiplicou os pães em João capítulo 6, amém? Quem lembra disso? João capítulo 6, um jovenzinho, uma criança, adolescente, traz ali, entrega para os discípulos. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e dá graças ao Senhor. E a Bíblia diz que só homens haviam 5.000, fora mulheres e crianças. Não vou ler o texto, você conhece? E a Bíblia diz que todos se comeram, e a Bíblia ainda faz questão assim: todos comeram e se fartaram. Sabe aquele dia que você come, você respira, parece que a comida sobe e desce? O que tinha nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes. Jesus ora, dá graças ao Pai, e acontece algo maravilhoso ali, que uma multiplicação acontece, e essa quantidade de pessoas se alimentam. Alguém lembra se sobrou alguma coisa? Sim ou não? Quem deu a multiplicação? Foi Deus? Foi Deus ou não foi? Foi um milagre aquilo ali, não foi? Então Deus deu algo para aquele povo. Jesus ora e algo sobrenatural acontece, e Deus libera algo sobrenatural. O que aconteceu? Sobraram 12 pães. 12 cestos. Mas antes de descobrir que havia 12 cestos, Jesus fala: recolhe para que nada desperdice, para que não haja nenhum desperdício. Deus dá.
mas com um propósito. Ele cuida de cada pedacinho. Deus é organizado. Sabe, amados, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade como família, no ambiente que Deus nos colocou, e sermos libertos do apego exagerado ao dinheiro e resistirmos quando se trata de assumir a nossa responsabilidade como família de Deus. Sejamos livres no nosso coração para ter uma liberdade ao ponto de que se torne uma alegria poder dar o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu creio que muitos pais experimentam disso, principalmente os pais. Eu assumi a responsabilidade muito cedo da minha casa, meu irmão também, minha irmã, porque por causa das lutas financeiras que nós vivíamos. E desde muito cedo eu aprendi algo no meu coração. Sempre que eu levava alguma coisa para casa, eu levava carne, ou eu pagava aluguel, energia, eu assumi muitas responsabilidades muito cedo. Meu coração se enchia de alegria. Eu sei que muitos aqui experimentam disso nas suas casas. Quando você traz a provisão, quando você pode comprar um brinquedo, um presente, algo para os seus filhos, seu coração se enche de alegria. Que nós tenhamos esse coração. Você enche seu coração de alegria quando você dá o seu dízimo, quando você lê o QR Code que está aí atrás da cadeira e falar: que alegria que eu tenho de poder trazer a minha contribuição aqui todos os meses, porque eu sei o que significa isso. Eu sei que alguns irmãos, graças a Deus, têm esse entendimento, mas que isso possa estender para muito mais outros. Amém? Quantos ainda estão felizes em amém? Amém. Você pode ficar em pé para a gente poder orar. Está aqui o Pix, chave Code ao CNPJ da igreja. Tem um QR Code atrás de algumas cadeiras também. Você pode ler esse QR Code. Aí você pode fazer a sua contribuição, mas faça com alegria. Obrigado, Jesus, porque temos o privilégio, fomos alcançados pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque temos entendimento que não nascemos de novo por nascer. Cremos no teu propósito. Nada daquilo que vem às nossas mãos vem por acaso. Existe para um propósito. Assumimos a nossa responsabilidade como família de Deus, homens e mulheres que pertencem a essa comunidade. Nós assumimos a responsabilidade, que não é de governo, que não é de um homem só, que não é de uma empresa, que não é de um empresário que ganha mais ou menos, não importa, porque somos todos irmãos, somos família, e cada um na família assume a sua responsabilidade, sem se preocupar com o outro, apenas tendo a convicção pelo qual nós fomos chamados. Assim nós assumimos a nossa responsabilidade, damos a nossa contribuição por meio dos dízimos, das ofertas, com alegria, Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós. Temos clareza que toda a provisão, todos os recursos que nos chegam às nossas mãos, Pai, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro para que meus irmãos experimentem de fartura e de abundância sempre. Que o Senhor glorifique o nome do Senhor por meio do trabalho. Pai, opera milagres. Irmãos que precisam de milagres aqui, opera milagres na vida financeira, Pai. Pai, que coisas que estão sendo travadas, que estão resistindo, sejam destravadas em nome de Jesus. Que os meus irmãos experimentem desse milagre, Pai, de prosperidade, fartura, de colheita, de abundância. Glorifica o teu nome, Pai, por meio, Pai, das finanças dos meus irmãos, Pai. Glorifica o teu nome, Pai, por meio das finanças da Hebron, que tanto luta, que tanto peleja mês a mês, mas nós declaramos, Pai, que o teu nome, Pai, ele será glorificado muito mais por meio, Pai, das finanças da nossa comunidade. Muitos experimentarão de cuidado, Pai, de serviço, por causa da prosperidade sobre nós. Assim eu declaro sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Se você acredita, um amém bem forte aí. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar.
deixando uns avisos aqui, amados. Elas podem ir já aí, né? As crianças podem ir para essa linha. Por favor, enquanto elas vão, vou deixar um aviso para os irmãos. Terça-feira agora, nós temos a nossa segunda aula aqui do DNA, nosso curso DNA, toda terça-feira, a partir das 8 horas. Eu quero contar a você que ainda não fez esse curso, né? Se você tiver feito, quiser vir, foi uma bênção aqui na terça-feira. Eu quero contar a você a se empenhar no seu crescimento espiritual, para que você não seja simplesmente uma pessoa frequentadora de culto, ainda que seja importante, mas não só. Venha toda terça-feira, 8 horas da noite. Eu estou aqui com os irmãos. Nós falamos essa semana sobre pontos fundamentais da fé cristã, principalmente no nosso ambiente que nós cremos como família de Deus, sobre identidade também, quem eu sou. Nós trabalhamos esses 2 pontos que são esclarecedores e fundamentais para a gente poder continuar na nossa jornada como homens e mulheres de Deus. Então, terça-feira, se você ainda não veio nessa primeira aula, quiser vir, ainda dá tempo, tá? A segunda aula é essa terça-feira agora, mas depois já não dá mais, porque já é mais da metade das aulas, né? Então venha, o ambiente que é um ambiente de compartilhamento, de perguntas, de respostas, muito, muito maravilhoso. Eu quero desafiar você. Acho que depois da mensagem que nós vamos ministrar hoje, acho que vai faltar espaço terça-feira. Amém? Amém, mas você vai entender durante a mensagem. Então, DNA, e eu preciso lembrar os irmãos que dia 10 de março também, nós temos o nosso batismo nas águas. Então, você que ainda não passou pelo batismo nas águas, essa é a oportunidade que você tem de professar publicamente a sua fé. O batismo nas águas, ele não é uma mudança de religião. O batismo nas águas é uma profissão pública de fé, de você crer naquilo que Jesus realizou por meio do Calvário. Você não passa para crente por meio do batismo, amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, batismo não é para passar para crente. Batismo é profissão, é expressão, é colocar para fora o que já aconteceu dentro. É você crer. Eu sei que dentro do nosso contexto somos tradicionais da fé ensinada por meio do catolicismo ou por meio dos evangélicos. Há muita coisa que é tradicional, mas que não é bíblica, tá? Então a gente precisa entender à luz da palavra de Deus o que ela nos instrui acerca do batismo. Você tem uma ideia? Qual é o curso de batismo que Paulo fez quando então ele foi batizado por Barnabé? Ele teve que ficar quantos dias de molho para responder algumas perguntas de Barnabé para ser batizado? Você não vai ver isso na história da igreja, queridos, mas nós, para proteger, entenda que ninguém fez isso com maldade, mas por uma questão de proteção, tem gente que fala que você tem que ficar uns 3 meses para você se preparar para batizar. Não, você não vai conseguir preparar ao ponto de estar, a ponto de estar pronto para batizar. O batismo é uma convicção de fé. Você creu que Jesus, ele morreu no seu lugar, ele ressuscitou e te deu uma nova vida, e você crê nessa obra para viver agora segundo a vontade dele. Em resumo, seria isso. Então, lá no dia do curso, no dia do batismo, a gente tem um momento ali, nós ficamos 1 hora e meia, tirando dúvidas, ensinando à luz da palavra o que significa isso. Então, já se organiza 10 de março. Também, hoje nós vamos sortear a nossa rifa. Eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Se você não comprou, compre 1, 2, 10, 20. Hoje a nossa rifa, a gente vai sortear uma micropigmentação, na sobrancelha. Nós vamos sortear Irmãos, eu sou ruim de salão. Fala, amada. Extensão de cílios. Nós vamos sortear uma extensão de cílios. E uma progressiva, gente. Olha o progresso aí. Então, nós vamos sortear uma progressiva, uma extensão de cílios e uma micropigmentação. E não é para qualquer pessoa, né? A Jaqueline vai fazer a progressiva, a extensão de cílios é com a Flávia, a micropigmentação é com a Renata. São excelentes profissionais em destaques aí na cidade. Então não é qualquer coisa, né? Em prêmios aí dá mais de R$700 se fosse pagar por isso. E a rifa é R$10. E para nos ajudar, né? A gente prorrogou para hoje porque não tinha arrecadado tanto na semana passada. A gente precisa muito da ajuda dos irmãos. Tá bom, queridos? Posso contar com você? Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, tem algum aviso? Dia 10, o culto especial para as mulheres.
A dia 10, feirinha vai acontecer. dia 10 também a feirinha que vai acontecer aqui no nosso culto, ali na lanchonete. Venha preparado. Venha preparado para comer. O crente precisa falar, não. Não precisa. Para comer não. O crente para comprar precisa, muito. Então, come bem, mas compra. Venha preparado para comprar. Porque comer a gente já sabe que nós andamos preparados. Então vai ser uma bênção, porque todo recurso que nós vamos levantar na lanchonete nesse dia 10 vai ser para fazer uma lembrancinha, né, para as crianças na Páscoa. Ela vai ter um evento, vai ter um culto no domingo da Páscoa só para crianças, amados. De manhã. De manhã. Então assim, vai ser algo belo, as meninas estão organizando, estão sentando, reunindo. Então nos ajude aí, nós fazemos isso, como eu falei semana passada, você não faz ideia do que está por trás, do que a gente faz para os seus filhos. Não entendi. Quinta-feira agora, próxima. Nossa, eu tinha que ter o kart aqui, mas eu não mandei para o Edgar. Mas quinta-feira próxima agora, o Elton vai trazer uma palestra aqui para as mulheres, só para as mulheres. É uma palestra mesmo, uma conversa poderosa, né? Vai falar sobre ansiedade, menopausa, depressão. O Elton, não sei se os irmãos sabem, né? Eu acho que eu divulguei. O Elton, ele é formado, ele fez o curso de naturopatia e é um profissional mesmo, tem ajudado muitas pessoas. Ele está ajudando uma pessoa agora com um desafio grande, lá de Portugal, que você falou que era aquele desafio, né? E tem sido uma bênção o que Deus tem feito através da vida dele. Ele vai trazer uma palestra aqui para nós, gratuita para as irmãs. Vai ter oportunidade de você tirar dúvida, né? Pergunta, fica à vontade. Quinta-feira, que hora que é? Não lembro lá, 8 horas, né? 8 horas da noite. Venha, vai ser aqui no prédio, vai ser espetacular. Glória a Deus. Aleluia. E também no domingo do dia 10 que vai ter a feirinha, vai ser o culto das mulheres. Como é que é? Como é que é o culto? Culto especial para as mulheres. O culto especial para as mulheres fazerem. Eu vou sentar e receber. Você vai passar? Eu vou passar a linha. Eu vou passar a linha. Dia 10. Você e o Rafael. Hã? O Rafael vai te auxiliar. Fala para ele. Eu e o Rafael vai para essa linha. Ele sabe disso? Tá sabendo agora, Pai do Senhor, irmão. É nós com as crianças. Nós leva lá para a praça, mano, porque ali não vai dar não. As mães não vai conseguir fazer culto. E o Rafael com as crianças não. A gente vai estar na salinha, as irmãs vão. Porque dia 8 de março é dia das mulheres, tá, amados? Então dia 10 as irmãs vai ralar, vai ver o que é bom para tosse. Tô brincando. Então vai ser uma bênção isso aqui, né? Vão ser ministrados por elas. Tudo o culto, a estrutura vai ser preparada pelas irmãs, inclusive o ensino. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Diga um amém bem forte. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. Aleluia. Gostaria de compartilhar com você uma mensagem que tem queimado meu coração há alguns dias, porém muito desafiadora. E eu quero lançar esse desafio também aqui para vocês, porque eu fui o primeiro a ser desafiado. E eu vou primeiro, antes de pregar, eu vou passar um vídeo aqui para você prestar bastante atenção, tá bom? É rapidinho, 1 minuto. Sim, isso não haverá mais. Servidos de bruxos e cerimônios nos anos. Em 2 dias vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu não... O senhor tem uma posição assim. Tem família. Já está em idade avançada. Mas o meu convite ainda está aberto. Convite para o que exatamente? E é todos? Todos chegaram? Sim, estamos todos aqui. Falta mais alguém? Você chegou muito perto. Aleluia. Aleluia, amados. Oh meu Deus, eu estou acendendo aqui, né? Peraí. Bom, é uma mensagem desafiadora.
porém necessária para nós como igreja. Eu acredito numa igreja que seja bíblica. E a grande comissão em Mateus 28, em específico, verso 19, é o texto último da minha mensagem, é que Jesus, na grande comissão, ele nos comissiona a ir de fazer discípulos. E eu acredito que uma igreja é uma igreja que ela tem como foco a grande comissão, que é formar discípulos, que é gerar discípulos. E a mensagem que eu quero trazer para você não tem muita novidade, mas seria a identidade do discípulo. E eu quero tomar como partida o texto de Marcos capítulo 1, versículo 14 até o verso 20, para ler com você. E depois nós vamos no decorrer aqui entendendo um pouco mais sobre esse pequeno vídeo retirado do trecho do The Chosen. Diz assim o verso 14: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Sabe, amados, talvez você pode olhar para esse texto aqui do Evangelho de Marcos, e realmente é uma cena muito rápida quando nós lemos assim. Marcos é o menor dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele traz de forma resumida o que está nos outros evangelhos também, que conta a história de Jesus. E aqui nós vemos Jesus trazendo para perto 4 dos que nós sabemos que foram discípulos: Pedro, André, Tiago e João. Por sinal, 2 irmãos eram os discípulos que tinham irmãos de sangue, né? Pedro e André eram irmãos de sangue, assim como Tiago e João também eram irmãos de sangue, entre os 12 discípulos. E a cena é inusitada porque imediatamente eles largam e vão seguir Jesus. Eles já saem e vão seguir Jesus. E quando você olha durante todos os evangelhos e vê Jesus nessa jornada, no seu ministério, eu já ministrei aqui sobre multidão, seguidor ocasional e discípulos, mas como a minha ênfase hoje é para falar um pouco mais de discípulo, eu vou apenas separar esse grupo de pessoas que testemunharam os milagres de Jesus em multidão e discípulos. Então, em resumo, havia 2 grupos de pessoas que seguiam Jesus, que estavam com Jesus o tempo todo. Eram a multidão e os discípulos. E pensando nos dias de hoje, não é uma palavra muito comum usada a palavra discípulo, mas a palavra cristão é usada. Você sabe, nós somos cristãos, amém? Amém, queridos? Somos cristãos, e é uma palavra bíblica. Afinal, os cristãos, a partir de Atos capítulo 11, eles começaram, os discípulos ali, os seguidores de Jesus, eles passaram a ser chamados cristãos. E na Bíblia, a palavra cristão no Novo Testamento, obviamente, aparece 3 vezes em Atos capítulo 11, em 1 Pedro, Atos 26 e 1 Pedro também no capítulo 4. Então, é uma palavra que aparece 3 vezes, mas a palavra discípulo, ela aparece centenas de vezes. E só para que você tenha uma ideia, sempre me soou isso na minha mente. Eu acho bonita a palavra cristão, é uma palavra bonita, porém, no contexto em que ela foi proferida a primeira vez, não é uma palavra que foi falada no bom sentido. Na verdade, era uma palavra de tirar onda, porque a palavra cristão no seu original, ela significa pequenos cristos, e pequenos cristos era assim os pequenos cristos. Jesus tinha sido morto e crucificado. A morte por crucificação era uma vergonha.
Então, falar que alguém se parecia com Cristo, aquele que tinha sido morto, como Jesus foi morto, não era um elogio, era um bullying. Estava falando era mal, estava tirando onda. Por isso nós não vemos muito na Bíblia Jesus, a palavra cristão, as pessoas chamando de cristãos. Mas você vai ver que seguidores de Jesus ou discípulos aparecem centenas de vezes isso na Bíblia, né? Então, quando eles chamavam alguém de cristão, era como se estivesse zombando. Graças a Deus, e aqui eu estou falando para você, porque foram ditas pelas pessoas, não era um título que alguém deu de honra, um cavalheiro, um gentleman, não, era uma zombaria mesmo. Então, quando a gente olha por esse cenário, a gente precisa fazer algumas perguntas. Por que então não eram chamados de discípulos, né? Aliás, por que discípulo não pegou? A moda não pegou de discípulo. Porque cristão hoje, e tratando do nosso país, está muito normal, é muito comum. Cristão hoje, qualquer um parece, né? Tá até bonito, tá legal, e não é que está errado, tá? Por favor, não me interprete mal, não estou dizendo que esteja errado, mas por que nós não falamos que somos discípulos? Por que nós não assumimos, quando o IBGE faz a pesquisa na nossa casa, por que a gente não fala lá, qual que você é aqui? Você fala, me coloca no outros aí, marca outros e coloca aí, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. No Evangelho, então, nós vemos esses dois grupos, que eu posso resumir para você aqui, de multidão e discípulos. E isso cabe uma pergunta para nós: quem nós somos diante de Jesus? Quem é você diante de Jesus? Nós estamos aqui por causa dele, amém? É para ele, tudo aqui é para ele, irmãos. Nós queremos ele. Ele para nós é o nosso Senhor, ele é o início, meio e fim. Mas se fôssemos classificar discípulos e multidão, em qual desses dois grupos nós nos enquadraríamos? Multidão ou discípulo? Porque você olha para a Bíblia e vê aquele tempo todo pessoas seguindo Jesus, tempo todo, e nós estamos aqui também. Uau, milagre, você vai ver o que eu falei, olha João 6, tinha 5.000 homens, uau, quantas pessoas próximas de Jesus ali. Você vai ver em vários textos aquela grande quantidade de pessoas, mas existiam a multidão e os discípulos. E se eu perguntasse para você, em qual grupo você se enquadra? No grupo da multidão ou no grupo dos discípulos? Qual seria talvez a sua resposta? Talvez ficaria um pouco difícil de responder, mas eu posso dizer para você que a resposta para essa pergunta está na resposta de uma outra pergunta. De novo, a resposta para essa pergunta, em qual grupo você se enquadra, de discípulos ou de multidão, está na resposta de uma outra pergunta. E você pode falar assim para mim: pastor, então qual pergunta que eu respondendo posso ter a resposta para qual grupo ou de qual grupo eu faço parte? É a pergunta mais simples que você provavelmente vai ouvir. É o que você deseja. O que você deseja? O que você quer? Se você responder essa pergunta, você vai conseguir discernir se você faz parte do grupo da multidão ou do grupo dos discípulos. Eu vou repetir a pergunta: o que você deseja? O que você quer? Pensa aí rapidinho, enquanto eu bebo água. A multidão, vou te ajudar agora, a gente vai entrar nesse universo dessa resposta, para que você entenda, e a gente vai conversando aqui, e você vai pensando em alguns textos, que eu não vou conseguir citar todos, mas provavelmente você é uma pessoa já que tem familiaridade de ler a Bíblia diariamente, com certeza. Então, a multidão, para responder essa pergunta, o que você deseja ou o que você quer, ela vai olhar para dentro de si. Ela vai olhar para uma área
uma circunstância, uma situação que ela está vivendo, e ela provavelmente vai responder: olha, eu quero que o Senhor faça isso. Olha, eu quero que, o meu desejo é que o Senhor me arrume um bom marido, mude o meu casamento. O meu desejo, eu quero é ganhar dinheiro. Eu quero é que esse negócio dê certo. São respostas que esse grupo provavelmente vai dar diante dessa pergunta. Olha, eu quero que o Senhor traga cura. Ou, se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos ver que as pessoas pediam a Jesus: traga cura para minha filha, para o meu filho, faça algo que prove que o Senhor é o Messias. Então, se nós lermos os evangelhos, nós já conseguimos ver respostas desse grupo. Faça algo para minha família. Jesus, em alguns textos nós lemos nos evangelhos, ele falava: o que queres que eu te faça? Ele mesmo fazia essa pergunta. Uma coisa que nós precisamos entender então diante de uma pergunta dessa, antes de darmos a resposta, é de entendermos qual é o centro da nossa vontade. O que está no centro da nossa vontade? O que está no centro da sua vontade? Quando você deseja algo, porque é a pergunta: o que você deseja? O que está no centro dessa resposta da sua vontade? E aí nós precisamos olhar para a palavra. E Jeremias diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração fala da vontade. Jesus, quando ele vai ensinar a orar na oração do Pai Nosso, ele ensina a orar para que seja feita a vontade dele. Por que ele fala isso? Porque provavelmente a nossa vontade está corrompida, e ela se corrompeu lá no Éden, quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então julga conhecer o que é bom, o que é certo, e ele sempre vai trazer para ele o que é bom, o que é certo, segundo aquilo que ele deseja, porque ele se torna o centro da sua própria vontade. Eu quero, vamos pegar os exemplos do grupo da multidão que eu falei. Então eu quero que o meu casamento seja restaurado. E aí faz campanha, ora, jejum, sobe no monte, espuma a boca, leva foto, pega uns 2 litros de óleo, derrama sobre a foto e leva a foto até lá para o Rio, para Israel, passa pelo Hamas, pelo bombardeio com a fotinha na mão, leva lá no muro das lamentações e enfia lá naquele muro e faz de tudo para Deus restaurar o casamento. E aí, se você viu o meu vídeo recentemente, a gente quer que Deus restaure o casamento, mas não permite com que Deus restaure a gente. Deus não vai restaurar casamento, Deus restaura pessoas, pessoas restauram casamento. Mas em nome de querer um bem, porque a minha vontade é que meu casamento seja assim, eu estou disposto a tal coisa, a fazer tantas coisas. Quem é o centro de tudo isso? A minha vontade. A nossa vontade está corrompida. Isso é muito difícil de falar, mas fica comigo para você entender o contexto, que você vai entender toda a mensagem. Eu estou citando aqui o texto de Jeremias, diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Ou seja, o que é corrupto? Ele se vende fácil, se entrega fácil. Você se entrega por um vídeo, você se entrega por uma promoção. É porque talvez você não consegue trazer para a prática, para a realidade o versículo. E corrupto você só lembra de Brasília. Não, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele está doido para se vender. Porque a nossa vontade, ela só pensa no nosso próprio umbigo, na nossa própria satisfação. Então não importa o outro. A gente até fala que importa, mas na verdade não. Então, o centro da nossa vontade está contaminado desde o Éden. Então, quando nós fazemos apenas o que sentimos,
Fazemos apenas o que o nosso coração está sentindo. Aí está um grande perigo, irmão. Não, eu vou batizar quando eu estiver sentindo. Para batizar, você não vai sentir não, irmão. Pastor, eu batizei quando eu senti no coração. Não, você não sentiu no coração para batizar, você foi convencido. É diferente. Aquilo que você acreditava que era o batismo, aí você falou, não, eu estou sentindo ainda. Não, agora eu estou sentindo, eu posso batizar. Não, você não está sentindo, você foi convencido. É diferente. Porque sentir no coração vontade de batizar, você não sente não. Você vai entender que muita gente sente vontade de desbatizar. Ah, se eu pudesse desbatizar. Para batizar de novo aí, depois não diz isso aí. É uma malandragem, mano. Então, o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto. E quando você segue apenas o desejo do seu coração, você está enrolado. E nos nossos dias, é o que mais é pregado. Porque tudo que está sendo ensinado pelo sistema é que você merece ser feliz. Assinado Satanás. Lembra que eu falei isso? Tudo em nome do amor. Porque o que importa é que você seja feliz. Não importa mais nada. Precisamos fazer o povo feliz. Irmão, essa pregação é boa demais. Ela está atraindo gente de todo lado, muito crente inclusive. Porque está nas entrelinhas do sistema, está nas entrelinhas das igrejas, está nas entrelinhas, irmãos, de tudo que nós vivemos. Por que alguém chega ao ponto, talvez, de tirar sua própria vida porque rompe um relacionamento? Quantos suicídios nós temos aqui no nosso município? E vai olhar o histórico das pessoas, da grande maioria, que tiram a própria vida. Elas se sentem infelizes, frustradas, por uma série de fatores que eu não vou entrar aqui neles, porque não é o alvo da mensagem. Desde criação, desde influência, uma série de coisas. Abandono da igreja, uma série de coisas, que eu mesmo sou um crítico de algumas delas. Então cuidado, quando você segue apenas o seu coração, porque ele quer te enganar. E se você ler o livro de Romanos no capítulo 1, você vai ver que Deus faz algo incrível para punir o homem. Deus faz algo que aos nossos olhos nem parece tão grave assim, mas é a maior disciplina, a maior repreensão que Deus dá para o homem, para a humanidade. Ele entrega o homem aos seus próprios prazeres. Aquele que rejeita a vontade de Deus, que não quer submeter à vontade dele, que não quer reconhecê-lo, a Bíblia diz que Deus o entrega a Satanás, pastor. Não, Deus o entrega aos seus próprios prazeres. Ei, há uma mensagem por trás disso. Se Deus está entregando o homem aos seus próprios prazeres como motivo de disciplina, de punição, é porque é algo muito ruim. Porque ele poderia ter entregado para Satanás, mas ele não entrega. Deus entrega o homem aos seus próprios prazeres. E te falo mais, e te mostro o que está por trás disso. E eu tenho certeza que você há de concordar comigo. Você já viu aqueles filmes de Aladim? Quando encontra uma lâmpada? Já viu? Já viu? E a lâmpada tem umas escritas embaçadas, ele vai, esfrega e de repente, o que sai da lâmpada? Alguém pode me falar? O quê? Fala a palavra de novo. Então sai um gênio. E ele é tão gênio que ele fala o quê? Ah, você me libertou da prisão. Então agora você pode pedir 3 coisas.
E aí a pergunta que eu fiz aqui no início, que revela discípulo e multidão: o que você deseja? Sim ou não? Não é isso dos gênios? Sabe o que eu fiquei pensando, irmãos, nessa cena? Qual filme que eu já assisti de gênio falando isso pro cara, que ele pede 3 desejos que dá certo? Alguém já assistiu um filme que o cara pede 3 desejos pro gênio e a vida dele fica top? Até o mundo está ensinando, irmão. O cara pede 3 desejos, ele fala: eu quero isso, dá ruim, vira um tormento a vida do cara. Tem uma mensagem por trás. Qual que é a mensagem? O que você deseja. E o que a pessoa deseja traz para ela consequências ruins. Preste atenção. Viver a sua vida para a satisfação dos seus próprios desejos é a pior escolha do homem. É por isso que a Bíblia a todo tempo está nos instruindo a fazer a vontade de Deus. A multidão olha para si, para os seus problemas. Cuidado com as frases travestidas de beleza. Siga o seu coração. Seu coração está estragado. Meu coração está estragado, irmãos. Segui-lo deve ser a última coisa que eu e você devemos querer. A pessoa, quando vive com base nos seus próprios prazeres, ela se conduz à própria perdição. Então, se em Romanos 1, condenação é viver a minha própria vontade, presta atenção. Se condenação é o que Deus trouxe lá em Romanos capítulo 1, se condenação, o homem vai viver em condenação, vivendo a vida segundo a sua própria vontade, significa que salvação é viver segundo a vontade de Deus. Salvação é o não de Deus para nós. Se perdição é sim para os meus prazeres, salvação é o não de Deus para nós. Você está preparado para ouvir não de Deus? A pior frase de Deus e a frase que o inferno mais fala para nós é: seja feita a sua vontade. Se Deus falar isso para um homem, é terrível. É a pior frase que um homem poderia ouvir. Mas Satanás fala ela todos os dias no seu ouvido e no meu ouvido. Agora, a resposta do discípulo, diferente desse que é da multidão, é que ele descobriu algo. O que ele descobriu? Que ele não sabe querer. Senhor, eu não sei querer. Nós temos humildade o suficiente para dizer que nós não sabemos querer. O discípulo fala: eu quero o que o Senhor quer que eu queira. Eu quero a sua vontade sendo feita em mim e através de mim, porque ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. E se você encontrasse a lâmpada, o que você pediria? Agora ficou fácil você responder. Qual seria o seu pedido? Pense rapidamente, irmãos. O que sai da lâmpada? O que sai da lâmpada? Significa quem é o burro da história? Muito amor e carinho. Qual deveria ser a nossa resposta para o gênio? O que você quer para mim? Não é muito melhor ouvir o gênio? Se ele é gênio, nós temos dificuldade de nos render e submeter à vontade de Deus. Porque Jesus, irmãos, ele não é um gênio. Ele é muito mais do que um gênio. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Antes que tudo existia, ele já é. E nós temos dificuldade de submeter a ele, a sua vontade.
que precisa? Você pode perguntar para mim, o que precisa, pastor, para ser um discípulo? Prepara, porque não é para qualquer um. Mas só precisa de uma coisa para ser um discípulo. Apenas uma coisa. Tem que ser uma habilidade extraordinária para ser um discípulo de Jesus. E a gente vê nos evangelhos Jesus a todo tempo falando sobre essa habilidade extraordinária que alguém tem que ter para ser um discípulo dele. Sabe qual é, irmãos? Segui-lo. Qual é que eu falei? A única habilidade exigida para ser um discípulo de Jesus, segui-lo. E você pode dizer, pastor, mas eu sigo. Vamos entender então um pouco mais se nós seguimos? Porque quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, que nós lemos, o que se tornou um destaque desses 4 homens, Pedro e André, esses irmãos, Tiago e João, esses irmãos, é que eles largaram tudo e seguiram. E essa palavra só, assim, parece muito simples, mas não é. Por isso que parece pesado dizer uma habilidade extraordinária. Pois é, queridos, para seguir Jesus parece que temos que ter uma habilidade extraordinária, porque seguir é um ato de humildade. Sim ou não? É abrir mão do que eu sei. É fixar em alguém e apenas segui-lo. É um ato de negar a si mesmo. Você já seguiu alguém de carro? Você vai fazer uma viagem, tem que ir. O que acontece quando você está seguindo alguém? Vai uns 3 carros. Uma vez nós fomos para o Paraguai, para Ponta Porã, Pedro Juan, e nós saímos de Silvânia. E foram 6 carros de pastores. E um irmão não sabia o caminho. Os outros tudo teve que seguir ele. E sabe o que é interessante? Você tem que se desligar de tudo. E eu, particularmente, é uma viagem que eu não conhecia nada. O percurso, as cidades, nada. Aonde aquele primeiro carro estava indo, eu estava. Sem saber onde eu estava. Eu só não queria perder ele de vista, porque eu não sabia nem onde eu estava. Imagina se ele desaparece. Você mantém o foco só nele. Aonde ele for, eu vou. Se ele virar para a direita, eu vou para a direita. Se ele virar para a esquerda, eu viro. Se ele parar no posto, eu paro também. Aleluia. Eu estou totalmente nas mãos dele. Aonde ele quiser me levar, eu vou. Mas dele eu não abro mão. Eu não estou falando mais de carro, irmãos. Glória a Deus. Porque eu decidi segui-lo. Eu confiei tudo nas mãos dele. Esse é um discípulo. Ele abre mão de tudo, apenas para seguir. Entrega as tomadas de decisões. A minha pergunta é: será que você tem essa habilidade extraordinária? Você consegue segui-lo? Porque essa é a definição de sucesso na Bíblia, irmãos. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, abre para mim, já estou encerrando. Gênesis 6, 9. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Passa para o próximo, por favor. Ele o que, irmãos? Andava com quem? Volta o versículo. Quem era Noé, irmãos? Justo, íntegro entre o povo da sua época. Não havia um sequer, apenas Noé era justo e íntegro. Você sabe, só foi salvo Noé e a família dele. Um apenas no meio de toda a humanidade que existia. Justo, a Bíblia chama ele de justo, chama ele de íntegro. E logo em seguida diz por quê? Porque ele andava com Deus. Quem ele seguia? Deus. Sabe onde dá o sucesso para ser justo e íntegro? Seguir o Senhor. Seguir o Senhor.
não no nome, frequentar um lugar, uma igreja, uma religião, não! Segui-lo. Aonde ele for, eu vou. A gente quer sucesso, mas fazendo com que Deus nos siga. Esse é o sucesso do mundo e de muito lugar, eu falei semana passada. Mas sucesso na Bíblia é seguir, é ser um seguidor de Jesus. Noé não era um cara sensacional para construir arcas, fabricante de arcas. Você não vai ler isso na Bíblia, irmão. Ele só construiu uma, nunca tinha construído nada. Ele não era o cara para construir arca. Então ele demorou mais de 100 anos, coitado. Estou brincando, irmão, porque era muito grande. Noé não era um cara especialista em arcas. Noé era um cara que sabia uma coisa: seguir a voz de Deus, seguir a vontade de Deus. Sucesso na Bíblia é seguir ao Senhor. E para segui-lo, você vai ter que abrir mão do seu conhecimento. Você acha que é para a direita, mas ele está indo para a esquerda. Ele está freando, você está achando que está na hora de acelerar. Você vai ter que abrir mão dos seus achismos, do seu intelecto, talvez algumas habilidades que você considera melhor do que tudo. Você sabe por que muitas vezes nós frustramos? Sabe o que é uma frustração, irmão? Você já frustrou com alguém ou com algo? Sabe por que frustrou? Porque não fez do jeito que você queria, não fez segundo a sua vontade. Uma frustração é resultado de uma vontade que não foi feita. Por isso que tem muita gente frustrada com Deus. Nosso coração fabrica outras vontades, irmãos. E quando ele fabrica outras vontades, nós nos frustramos, ao invés de ficarmos apenas com a vontade de Deus. Quando Deus já falou, quando o Pai te fala, fica com a vontade dele. Temos dificuldade de compreender o que está por trás de uma ordem do Pai. Só obedeça. A obediência é a capacidade de segui-lo. Só segue quem obedece. Irmãos, uma criança, eu tenho o Felipe e o Raniel, 8 e 12 anos. Eu não lembro que eu falei essa semana, esses dias, que uma criança de 12 anos, como o Felipe ou o Raniel de 8 anos, tem a capacidade de ter o resultado de uma pessoa de 40 anos. Mesmo com 8 anos e 12 anos, eles têm a capacidade de ter os mesmos resultados de uma pessoa de 40 anos. Quando, pastor? Quando eles obedecerem, quando eles seguirem uma mente de 40. Ouvindo uma história de um pastor que ele falou para os seus filhos no carro, chegando em casa: você vai chegar em casa, você vai você vai tomar água, vestir seu pijama e vai dormir. E quando ele chega em casa, isso já era tarde da noite, e o filho de 8 anos, ele fala para o pai: não, pai, peraí que eu tenho que ir no carro pegar uma garrafinha. E ele volta lá no carro e pega uma garrafinha. Quando ele pega a garrafinha, ele fala para o pai: pai, eu descobri algo extraordinário. Ele vai lá na cozinha, pega o bicarbonato e fala: pai, quando coloca o bicarbonato dentro dessa garrafinha, a gente joga ela assim, ela para em pé toda vez. Vou mostrar para o senhor. E ele tinha viajado, tinha ficado uma semana fora, sem ver os filhos. E ele fala: você não vai fazer isso para o papai agora. Como, pai? Você não vai fazer isso para o papai agora. Papai, não, o senhor não quer ver minha apresentação, o senhor ficou uma semana fora e não quer ver eu mostrar para o senhor o que eu consigo fazer. Ele falou assim: não quero ver, porque o papai te deu 3 comandos no carro. Quais eram? Beber água, vestir o pijama e dormir. E você já voltou no carro, já foi na cozinha, você já fez outras coisas. O menino começou a chorar, subiu chorando para o quarto, decepcionado com o pai, frustrado com o pai. Sabe por que ele se frustrou com o pai? Porque ao invés dele ficar fazendo a vontade do pai, em cima da vontade do pai, ele escolheu outras vontades, e ele escolheu outras vontades que o pai não queria que ele fizesse, e ele saiu frustrado. Não foi porque o pai tinha pedido e ele não fez, foi porque ele queria fazer a vontade dele.
Isso é muito comum conosco. Nós não entendemos o que está por trás. Quando Deus pede algo para você, quando é para você obedecer, nós nem entendemos. E nós queremos questionar. Deus está nem para isso não. Isso não importa. Não importa porque você está seguindo o seu desejo. E toda vez que nós escolhemos em cima da vontade de Deus, colocar a nossa vontade, nós nos frustramos. Sabe, irmãos, para Nicodemos custava, e ele escondeu, e ele disfarçou. Mas muitas vezes nós somos como Nicodemos. Nós também disfarçamos e não queremos segui-lo, e ficamos escondendo. Abra mão das suas vontades contaminadas pelo pecado. Abra mão a partir dessa noite e siga a vontade de Deus, siga a vontade dele. Não seja fiel ao que o sistema, de maneira bem sutil, está querendo que você faça. Siga o seu coração e seja feliz. Não. O discípulo, ele tem uma habilidade na vida que é seguir Jesus. Não é eu sou o top, eu sou o cara, eu cheguei aqui porque eu sou bom, mas ele é top. Ele me trouxe até aqui. Multidão vem para receber, discípulos vão para dar. Eu vou repetir. Multidão vem para receber, discípulos vão para dar. Jesus, ele era um discípulo, ele seguia a vontade do Pai acima de qualquer coisa. Ele dizia o tempo todo: eu vim para que seja feita a vontade do meu Pai. E no Getsemane ele ora 3 vezes, ele soa gotas de sangue, porque o único desejo que estava no coração dele é que seja feita a sua vontade. Que o Senhor encontre na Hebron homens e mulheres que não carregam apenas um nome, mas muito mais do que isso. Homens e mulheres que estão dispostos a segui-lo. Quantos querem viver essa vontade hoje? Porque não tem mais tempo. Gostaria que você ficasse em pé. Você quer ser um discípulo a partir dessa noite? Em Marcos, Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 10, Jesus diz para um jovem rico: vai, vende tudo, doa aos pobres e me siga. Você sabe o final da história. Porque ele era dono de muitas propriedades, ele abaixou a cabeça e foi embora triste. Eu tenho um desejo: no dia em que eu partir, no dia que eu morrer, nesse corpo, na minha lápide, esteja escrito: um seguidor de Jesus. Não preciso falar que eu era crente, não preciso falar que eu era pastor, não preciso falar nada, mas que eu possa ser conhecido como um seguidor de Jesus. Talvez você tenha que abrir mão do seu orgulho hoje. Você pode falar para Jesus: eu não sei o caminho, eu nem sei querer, mas eu me entrego ao Senhor. A multidão desfruta dos benefícios de Jesus, os discípulos desfrutam de Jesus. Somente os discípulos conseguem se parecer com Jesus. Você sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguém lembra disso? Depois da 3ª vez o galo cantou. Diz que eu não como frango até hoje. Tô brincando, irmão. Não é esse galo não. Mas você sabe como que aconteceu de Pedro negar Jesus? As pessoas olharam para Pedro e falavam: o que, irmãos? Ei! Você é um deles! Você se parece com eles! Você fala igualzinho a ele! E Pedro: não, você está enganado, eu não sou crente, não, eu não sou discípulo, não, eu não sou dessa igreja, eu não sou... Nunca nem vi esse homem. Mas você se parece!
Discípulos não tem como, irmãos. Quando chega, por isso que eu vi o jeito que você estava falando, o jeito que você conversa. Eu carrego um opróbrio, porque ainda fala, não é que eu sou discípulo. Bem que eu imaginei, você é pastor. Não, eu sou seguidor de Jesus primeiro. Discípulos, porque estão seguindo, eles vão aonde ele vai. Ele se parece. Quer dizer para você que a Hebron está aqui, um chamado da parte de Deus. Tenho total consciência, convicção, que algumas pessoas não vão conseguir caminhar com a Hebron. Não é porque ela é melhor, não. Nós não somos melhor que ninguém. Ninguém mesmo. Você pode pensar em quem você quiser. Mas que Deus nos deu uma mensagem, irmãos. E para nós isso aqui é fundamental. E de fazer discípulos. Um ambiente que faz discípulo é um ambiente de sacrifício, é um ambiente de renúncia, é um ambiente onde a gente abre mão da nossa vontade. E eu vou te falar, os dias de hoje, irmãos, essa mensagem não agrada não. Com tantas vozes falando para que seja feita a sua vontade, a mensagem da cruz, ela confronta, ela traz desconforto. Mas se você está aqui, já está aqui mesmo, essa é uma oportunidade que eu e você temos de nos submetermos a Ele e darmos uma resposta de discípulos, não de frequentadores. Mais do que isso, é importante que frequente, com certeza absoluta. Mas mais do que isso, a gente possa ser um seguidor de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, meditasse por um instante. Não deu uma resposta. Não deu uma resposta simplesmente por dar. Porque meu convite para você hoje é se realmente você deseja ser um seguidor de Jesus. Mas se você quer mais do que entregar sua vida para Ele, entregar suas decisões, a direção, falar: Senhor, eu sou seu seguidor, onde o Senhor vai, eu vou a partir dessa noite. Feche seus olhos, comece a falar com Ele. Não tem mais a minha vida tão preciosa. Vai falando com Ele. Eu fui encontrar. Vai falando com Ele. Que antes era pouco já não tem valor. Eu fui encontrar. O que você tem que renunciar? As escamas caíram ao chão. Tua luz me Tem que abrir mão da sua vontade. Eu vou